Bitcoin hoje em 63 mil dólares e neste vídeo eu vou te mostrar o que pouca gente está analisando e que está te contando. Neste vídeo eu vou te passar uma visão, uma análise a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então eu tenho certeza que esse vídeo te vai ser útil de alguma maneira. Seja você que quer uma análise um pouco mais rápida, de curto prazo, ou se você que investe pensando um pouco a médio prazo, alguns meses, algumas semanas, até mesmo você que quer comprar o Bitcoin para levar até 2029, até o topo ali dos 160, 180 mil dólares, tá ok? Então vamos lá, parte por parte. Primeiramente, estou aqui no gráfico diário. Se você vem acompanhando esse canal há algum tempo, ou nem precisa ser tão tempo assim, até porque esse canal tem pouco menos de um mês de vida. Mas desde esse um mês de vida, a gente já cantou o topo dos 83 mil dólares, onde eu abri um short, mais uma vez. Se você não viu esse primeiro vídeo aqui do canal, você está convidado a entrar no canal e ir lá assistir, onde eu venho vendendo o Bitcoin, shortando o Bitcoin desde os 80 mil dólares. Então, se eu peguei o Bitcoin desde os 80 mil dólares e shortei toda essa operação aqui, é no mínimo 30% no spot. Imagina se você tivesse alavancado. Ah, mas eu duvido que você fez isso. Tá bom, vamos lá então. Eu tenho trades aqui, ó. Aqui está. Dia 1º de maio eu mandei no nosso Discord. Mais uma vez, esse Discord, ele é totalmente gratuito. Bom, ele é totalmente gratuito por enquanto, tá bom? Porque o conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês nesse Discord, eu tô sendo extremamente sincero com vocês. Esse conteúdo não é entregue nem mesmo em comunidades que custam mais de 3 mil reais anuais. Eu te digo isso, tá? Porque eu também sou cliente de muitas casas de análise, de muito influenciador próprio, que eu gosto de ver como é que é a análise de outras pessoas, para ver se batem com a minha também. E eu tô sendo bem sincero para vocês, o conteúdo mastigado que eu trago aqui nesse Discord é digno de comunidade paga que custa mais de 3 mil reais. Mas enfim, o Discord é totalmente gratuito e o link tá aí na descrição. Mas nesse período aqui, ó, dia 1º de maio, eu abri um short 3x no Bitcoin pela região de 78 até 80 mil dólares. Tá aqui, ó, entry price em 78.600 dólares. Eu tava vivendo isso aqui, ó. Isso que eu estava vendo que poderia acontecer com o Bitcoin. A gente só pararia depois que a gente perderia esses 58 mil dólares. O que a gente fez? Olha aqui, ó. É praticamente desenhado esse gráfico, né não? A gente perde aqui os 58 e agora que a gente tenta retestar, né? Mas enfim, o que passou, é o famoso engenheiro de obra pronta. Apesar de que a gente, cantou a pedra aqui, mas eu quero saber de agora. O que o Bitcoin vai fazer agora? Se você é tão bom assim, não é assim, né? Eu não sou vidente. Eu trabalho com probabilidades. Mas o que o meu setup, o que eu estou enxergando agora no Bitcoin? No vídeo passado, se você acompanha esses vídeos do canal, você vai ver que um sempre tende a conversar com o outro. Porque eu não sou muito de fazer vídeo para encher linguiça ou só postar por postar. Eu sempre gosto de postar algo aqui para complementar uma análise que eu já tinha feito. Apesar que eu posso repetir uma coisa ou outra ali, porque obviamente nem todo mundo vai conseguir assistir todos os vídeos desse canal. Mas enfim, no vídeo passado eu tinha comentado rapidamente, com vocês, uma divergência bullish que estava acontecendo aqui no Bitcoin. Você consegue visualizar que divergência é essa? Eu vou clarear aqui para você. A gente tem topos claramente descendentes e fundos também descendentes. Praticamente um canalzinho a gente tem aqui, né? Enquanto no RSI, se você não está familiarizado com o RSI, com o indicador do RSI, em RSI é o índice de força relativa. Então mostra qual é a força desse ativo. Qual é o ativo que a gente está analisando? Bitcoin. No RSI, o que a gente tem? A gente tem topos e fundos ascendentes. Então, o completo inverso do que o Price Action está mostrando para gente. Isso daqui é uma divergência bullish, ou seja, favorável aos touros, aos compradores. Isso eu já vinha postado aqui, ó, eu vinha passado rapidamente nesse último vídeo daqui. Não só postei no vídeo, como mandei lá no Discord falando a seguinte informação. Isso foi 30 de junho, tá, pessoal? Ali no final do mês. Estou bullish no BTC a curto prazo. RSI mostrando divergência bullish no diário
espero uma correção pelo menos até os 60 mil dólares e potencialmente até os 70 mil dólares. Por isso, abri um long, que vocês podem ver aqui em trades, onde o meu cenário base era esse daqui. Eu abri um trade por causa dessa divergência bullish, acreditando que o primeiro alvo que a gente poderia vir para depois retestar seria aqui no 60, próximo aqui ó, dos 65 mil dólares. E dependendo da força que a gente tivesse aqui, poderia ir até os 72 mil dólares. No preço, o que aconteceu desde esses 8 dias que se passaram? A gente teve uma alta de mais aproximadamente 10%, né? E foi exatamente naquela região. Não foi não, ó? Exatamente ali naquela região. A região que a gente tinha aqui era os 65 mil dólares. Eu tava até com um gráfico aqui, mas é o gráfico da Binance, né? Deixa eu só abrir o gráfico da Binance aqui para vocês. BTC/USD que eu nem lembro de ter apagado. Olha aqui, ó, nem apaguei para falar a verdade. Tá ali, ó, a gente bateu o primeiro alvo. Então, mais de 10% somente dessa operação para quem tava lá no Discord. Mais uma vez, o link do Discord tá aí na descrição, totalmente gratuito. Mas e agora? A gente tem força para continuar subindo aqui até os 72 mil dólares? Ter força? Tecnicamente, a gente poderia até ter. Mas o ideal seria o quê? A gente puxar uma retração de Fibonacci do fundo que a gente formou. Deixa eu utilizar outro gráfico só para não bagunçar esse daqui. Vamos pegar o gráfico aqui da Bybit. Então, a gente pega do fundo que a gente teve aqui até o topo. A gente precisaria pelo menos de uma retração de Fibonacci. Bom, as retrações de Fibonacci que eu gosto de utilizar são 0,38, 0,5 e 0,61. Eu normalmente traço toda essa região e é aqui, na minha visão, que eu teria interesse em compras novamente de Bitcoin. Só para você saber, eu já saí dessa operação aqui. Eu saí exatamente hoje, aqui bem perto do topo, né? Deixa eu até ver se eu consigo achar o trade aqui. Aqui, ó, resolvi a curto prazo encerrar o restante total da minha posição aberta em long desde os 58.700. Tá aqui, ó, como é que se diz? Mata a cobra e mostra o pau. Tá aí, ó, 27%, isso porque eu tava alavancado a 5x, mas mínimo ali 6x, 6 a 8% de valorização spot, porque eu também fui realizando parciais ao decorrer do caminho. Mas enfim, por que eu saí dessa operação? Justamente por causa que eu acredito que o Bitcoin pode dar uma corrigida. No gráfico diário, ele ainda é bem bonito, mas ainda tem margem aqui, ó, pro RSI, vim aqui, ó, retestar de volta essa LTA aqui. E quando eu desço o tempo gráficos, lembra que os gráficos eles precisam se conversar? Assim também funciona com os tempos gráficos, eles precisam se conversar. Mais uma vez, eu também mandei ali no Discord o porquê que eu saí dessa posição. Aqui, na verdade, foi nos trades. Em gráficos de curto prazo, o RSI me indica fraqueza. Podemos voltar ali na região dos 60 a 61k novamente e ali analisarei se vale a pena entrar novamente. É exatamente isso aqui que eu tô vendo. Se da mesma forma o gráfico diário ele tá bullish, por quê? Porque a gente faz topos e fundos descendentes e no RSI topos e fundos ascendentes, o RSI do 4 horas para mim tá o oposto. Por quê? Porque a gente faz topos e fundos ascendentes com um RSI perdendo força, fazendo topos e fundos descendentes. Isso daqui, como eu disse, é o completo oposto. Se no outro é bullish, isso daqui é bearish. Como a gente está no gráfico de 4 horas, o ideal então seria ver quais seriam os alvos de 4 horas que a gente poderia atingir. Vendo no RSI, deixa eu até analisar aqui no gráfico do RSI, onde a gente poderia até ir no 4 horas. O 4 horas estaria ó, no 59.550. 59.550 tá aqui, ó, nessa região, por essa região. Eu poderia até abaixar um pouquinho mais, mas a partir aqui dos 60.200, na minha visão, seria boas compras se você quer tentar surfar mais uma pernada de alta no Bitcoin, aí quem sabe levar ele ali acima dos 70 mil dólares, que bom, mais uma vez já a gente chega lá. Então é o seguinte, no 4 horas, por isso que eu fechei a minha operação, eu acredito que aqui nessas regiões dos 60 mil dólares vai dar oportunidades talvez de refazer uma nova compra. Pessoal, é sempre lembrando, esses vídeos aqui, eles não são uma recomendação de investimento. Tudo isso daqui é o que eu faço com o meu próprio capital. Se você vai me seguir, se você vai optar por me seguir,
Primeiramente, você tem que estar no meu Discord, né? E, obviamente, você tem que saber que a responsabilidade é totalmente sua. É você que aperta o botão de compra e venda, é você que realiza parciais. Eu sempre posto aquilo que eu estou fazendo. Se eu vou perder dinheiro, ok, eu posto aqui para vocês como eu estou perdendo dinheiro ainda na operação de petróleo. Bom, ele está quase voltando para o meu 0 a 0, mas ainda estou perdendo ali uns 3, 4%. Não realizei, essa operação pode voltar, e é o que eu acredito, senão ainda não teria posição aberta. Mas você nunca coloca a responsabilidade do seu capital na mão de outra pessoa, fechou? Mas é o seguinte, o que eu acredito aqui no 4 horas, só finalizando a nossa análise de curto prazo. Então, no 4 horas eu acredito que a gente tem margem para voltar aqui até os 60 mil dólares. E aqui pode ser lugares que muito provavelmente vai ter compra, vai ter ordens a limite. E a gente pode ver isso claramente aqui no mapa de calor de liquidações, onde a gente tem bastante liquidez, não bastante, mas a maior parte da liquidez, pegando do time frame aqui, entre 70 mil e 600 dólares até os 54 mil dólares, está aqui ó, na região dos 60.600 até os 61 mil dólares. Coincidentemente, essa região que também é região, é o que? É retração de Fibonacci. Tá vendo? Os gráficos eles estão se conversando. Isso para 4 horas. No gráfico diário, existe ainda a possibilidade da gente ter mais uma pernada de alta? Na minha visão, existe sim. E até onde a gente pode ir? Da mesma forma que a gente consegue utilizar Fibonacci traçando do fundo ao topo, a gente consegue também fazer o inverso. Em tempos gráficos maiores, a gente tem esse topo e a gente tem esse fundo. Então, a gente pega a Fibonacci, traça do topo ao fundo e esses são os alvos de Fibonacci que a gente tem. Lembra que eu sempre gosto de traçar essas regiões? Então, aqui, ó, essas são as regiões que, na minha visão, o Bitcoin pode ir até ir. Eu não acredito que a gente vá passar dos 72 mil dólares. Sinceramente, eu acredito que a gente tem margem para ir buscar os 72 mil dólares. Depois, a próxima queda, a gente vem para formar o fundo cíclico do Bitcoin. Então, o fundo de bear market, para na próxima vez que a gente romper, já vai ser rompendo, virando a tendência. Então, mudando a tendência de bear market, a gente vai passar para um bull market. Um mercado em tendência de alta aí durante os próximos 3 anos, com um topo máximo ali em meados de 2029, ali em 150, 160, 180 mil dólares. Mas isso é papo para um próximo vídeo. Se você tiver interesse, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. Mas voltando ao que interessa, gráfico diário. Na minha visão, o que a gente pode fazer? O que vai confluir também com o gráfico de 4 horas, a gente tem essa correção daqui para tentar fazer um pivô de alta. E um pivô de alta aqui, ó, teria os alvos, mais uma vez, com base em alvo de Fibonacci, a gente teria todos esses alvos aqui, que mais uma vez está aqui, ó, entre o caixote na zona vermelha. A gente tem 65 mil dólares, que foi o que a gente já atingiu, 67 mil dólares e 79 mil dólares, com o último alvo chegando até os 78 mil dólares. Apesar de eu não acreditar que a gente vai ir, existe sim a possibilidade da gente ir, até porque isso aqui ó, é o último topo. Tá? A gente ainda vai estar em uma tendência de baixa, porque o último topo hoje do Bitcoin é os 83 mil dólares. Então é bem plausível sim da gente ir nos 78 mil dólares. Acho que a gente vai ir? Não acredito. Mas falar que é impossível o Bitcoin ir até os 78 mil dólares é errado, tá? Não é impossível. Eu só não acredito. Mas não significa que é impossível. Os meus alvos para o Bitcoin, para esse próximo rallyzinho que a gente pode ter, mais 15% ali, ou dependendo aqui dos 60 mil dólares, mais 20%, eu acredito que a gente pode parar ali na casa dos 72 mil dólares. Então, o 4 horas eu já mostrei para vocês, acredito numa retração, o que casa também com o gráfico diário, e se a gente tiver mais uma pernada de alta, ir ali até os 72 mil dólares. Ok. Agora para a reta final, e que já vai confluir também com análise um pouco mais de médio prazo, até voltado também para longo prazo, para você que gosta de comprar Bitcoin para levar para o ciclo todo, né? É o seguinte, pessoal, na minha visão, a próxima pernada de alta, se a gente vier a ter esse rally, a próxima pernada de baixa que a gente tiver, vai ser para montar o fundo cíclico de mercado.
Por que eu acredito nisso? Porque na minha visão, até o período gráfico, até o tempo, tá batendo. Eu também já trouxe essa análise nesse canal e tô separando um dia aí para montar um vídeo só falando sobre esse tipo de análise. Mas ciclicamente, de todos os topos até os fundos, de todos os topos de ciclo de mercado até os fundos de mercado, a gente tem em média 365 dias. Um ano, praticamente um ano de queda. Deixa eu só pegar aqui a ferramenta para contagem. Aqui, ó. Desde o topo de mercado, que foi aqui no 126, 127, até o fundo... Opa, como é que eu tô pegando desse ciclo? 2021. Até o topo de mercado de 2021, que foi aqui no 60, quase nos 70 mil dólares, até o fundo do bear market, 364 dias. Vamos pegar. Não vou pegar outro porque não tem registro nesse gráfico da Bybit. Mas se eu pegasse os outros, vocês veriam que também é 364 dias. Se a gente transpassa para o cenário atual, para o ciclo atual, onde é que foi o nosso topo? Vamos lá, calma aí, ó, foi aqui, né? 127. Então, pega daqui até 364 dias, daria exatamente ali em 5 de outubro. Até 5 de outubro, pessoal, é isso daqui que a gente tem. Eu vou desenhar aqui no gráfico para vocês. Aqui, ó, até 5 de outubro, a gente está até aqui, a gente tem somente isso daqui de gráfico ainda para acontecer. Então, é uma janela bem curta, né? Eu vou até apagar esse vermelho, essa Fibonacci aqui agora. Tudo isso daqui é o que a gente pode acontecer ainda no mercado. Então, na minha visão, vamos recapitular mais uma vez. Se a gente vier a ter essa pernada, acredito sim que a gente pode ir ali nos 72 mil dólares, mas na próxima pernada que a gente tiver, vai ser para formar o fundo cíclico de bear market. Logan, onde vai ser esse fundo cíclico de bear market? Bom, pessoal, se eu soubesse disso, eu estaria bilionário. Eu não sei onde é que vai ser a região exata, o pico da mosca, mas eu tenho uma região que eu falo também nesse canal há bastante tempo. Você vai percebendo ao decorrer desses vídeos que muita coisa vai casando com o que eu comento em vídeos passados. Como eu disse para vocês, eu gosto de trazer vídeos para complementar e não só para encher linguiça. Porque que onde você vai acredita que vai ser e por que dessa região. Como eu já comentei nesse canal, a minha região de fundo de bear market é todo esse caixote daqui. Por quê? Porque é a região que a gente ficou mais lateralizado durante o nosso bull market. Somente nessa região, a gente passou 240 dias. Foram praticamente 8 meses. Sabe o que isso significa? Significa que aqui é uma piscina gigantesca de liquidez. A gente demorou 8 meses para romper essa liquidez. Não vai ser somente em uma ida, somente uma vez que a gente vai varar direto ou que a gente vai voltar direto. É bem provável que a gente também fique construindo liquidez aqui nesse caixote, da mesma forma que a gente construiu aqui. Só que é o seguinte, nesse caixote a gente pegou já toda essa liquidez. Tá vendo aqui, ó? É só você considerar todos os pavios como liquidez pega já, praticamente. Então, até onde a gente pode ir, na minha visão, considerando essa análise, é só considerar o que ainda não foi pego. Vamos lá. Deixa eu descer até onde a gente não beliscou o pavio. Aqui, ó. Que foi nos 57 mil dólares. Então, tá aqui. Na minha visão, se a gente for ali até os 72 mil dólares, potencialmente até os 78, apesar de eu não acreditar, na minha visão, a gente tem margem para cair até os 48 mil dólares. Só que, Logan, é o seguinte, se o Bitcoin vai cair até os 48 mil dólares, por que eu vou comprar quando voltar aqui nos 57? Ou por que eu vou comprar aqui nos 60 mil dólares? Eu vou perder 17%? Parece lógico, né? Porque você vai comprar em 60, em 55, se ele vai a 48, você pode fazer um DCA muito melhor. Bom, pessoal, aqui a gente já começa a falar de risco-retorno e também do risco de você ficar de fora. Eu já venho falando nesse canal também há bastante tempo que abaixo de 60 mil dólares, até mesmo 70 mil dólares, se você fez em 70 mil dólares, não é uma compra, mas abaixo de 60 mil dólares são excelentes regiões de acumular Bitcoin para o próximo ciclo. Por quê? Porque a gente está falando de uma valorização dos 60 mil dólares até o último topo somente de 100%. Somente, tá, pessoal? Então já é o dobro, né? Ou se você tem 100 mil, só coloca 100 mil, praticamente você está disposto a ganhar
mais 100 mil, né, obviamente, somente dele voltar no último topo. Como os nossos alvos para o Bitcoin está entre 160 até 180 mil dólares, é aproximadamente 200% de valorização se você compra nos 60 mil dólares. Se você compra nos 55 mil dólares, a gente está falando de uma valorização de 220%. 20% de diferença. É isso que a gente está falando. Contra o que? Em relação ao gráfico, contra 7% de diferença. É isso que você vai arriscar. Você vai arriscar deixar de ganhar 200% por causa de 7%? Aonde eu quero chegar com isso? Pessoal, não espere o pico máximo. Não espere o fundo máximo. Aí que o Bitcoin tem margem para que é os 48 mil dólares, eu vou deixar uma ordem limite a 48 mil dólares, uma única ordem, e quando pegar eu vou ser feliz. Não, cara, não faz isso. Na minha visão, quando o Bitcoin, tá? Porque mais uma vez eu não sou o dono da verdade, mas quando e se o Bitcoin voltar abaixo dos 60 mil dólares, faça um bom DCA. É aqui que você faz DCA. Não é quando o Bitcoin perde 100 mil dólares que você faz DCA, ou quando ele perde 86 que você faz DCA. Não, é em final de bear market que você faz um bom DCA. Então, se ele voltar a 60, você faz uma compra. Se ela é 57, 58, faz outra compra. Se for a 55, pode fazer outra compra. Se perder os 48, tem um spring aqui, faz uma compra. Que na minha visão, eu posso mudar a minha análise daqui a 3, daqui a um mês, daqui a 2 meses, mas hoje, na minha visão, eu não vejo a gente perdendo os 48 mil dólares e ficando abaixo. Pode acontecer da gente ter o quê? Uma busca de liquidez, um spring de acumulação. Lembra? Isso aqui, ó, basicamente isso aqui que a gente teve também, ó. Olha esse pavio. A gente nunca mais retestou esse pavio. Foi uma vez lá, tentou ir lá, ó, não voltou e depois foi embora. Então, existe sim, eu ainda não vi nenhum chacoalhar de mercado, a famosa capitulação no mercado acontecer ainda desse ciclo, e eu ainda acredito que vai acontecer, tá ok? Então, só um resumo, esse vídeo ficou bastante longo, mas eu sempre gosto de deixar bem detalhado o que eu tô vendo no mercado, até porque eu posto um vídeo por semana, né? Eu quero aumentar a frequência desse canal, mas o único vídeo que eu posto aqui já dá para vocês se situarem qual que é a minha análise, tanto no curto, médio e longo prazo. Só resumindo, a curto prazo eu ainda acredito que a gente pode voltar aqui nessa região esse ano, ali nos 60 mil dólares. Vou tentar pegar posições compradas para tentar surfar um rally e vender aqui perto dessas regiões aqui dos 70, 68 a 70 mil dólares mais uma vez. Esperar, talvez abrir um short, é bem perigoso, fica cada vez mais perigoso você abrir short em fim de ciclo, em fim de bear market. Vou ser bem sincero com vocês, não estou tão interessado em abrir short. Estou mais interessado em deixar cair e comprar no fundo, né? Até abrir operações em long no fundo, para aí sim tentar surfar uma operação compradora, porque hoje o risco-retorno está mais assimétrico para quem está pensando em compras, tá ok? Bom, pessoal, se você quiser saber quando eu vou comprar Bitcoin, obviamente, mais uma vez, a responsabilidade de quem compra ou vende é totalmente sua, mas se você quiser saber a minha análise, o que eu estou fazendo, entre no nosso Discord, é totalmente gratuito. Mais uma vez, o que eu entrego nesse Discord aqui, ele é digno de comunidades que cobram 3 mil reais anuais. Eu não tô falando isso aqui para vender meu próprio peixe, até porque esse Discord é totalmente gratuito, e como eu disse para vocês, ainda, tá? Ele ainda é totalmente gratuito. Quem sabe mais pra frente eu não fecho esse Discord e realmente comece a cobrar por isso. Mas enquanto você tá nos estágios iniciais deste canal, cara, é totalmente gratuito, você pode participar, a gente pode trocar uma ideia aqui, vai que você tem uma análise diferente da minha, eu posso aprender com você, você pode aprender comigo, é uma troca de conhecimento mútuo. Enfim, se você gostou desse vídeo, não se esqueça também de se inscrever nesse canal. Esse canal ainda tá bastante novo, mas eu quero ser cada vez mais frequente, quero construir uma boa comunidade aqui pra gente surfar um bom ciclo, tá? Um bom ciclo aí de 2000 até 2029, fazer boas compras. Obviamente, o nosso objetivo é sempre colocar lucro no bolso. Vocês nunca vão me ver enviesado para um ativo, enviesado para outro ativo. O meu objetivo é o quê? Colocar grana no bolso. É isso o meu objetivo. E eu espero que eu encontre pessoas que tenham o mesmo objetivo. Se o seu objetivo não é acumular patrimônio, não é acumular lucro no bolso, eu acredito que esse canal não vai ser o ideal para você. Fechou? Bom, pessoal, me estendi demais até mesmo nessa enrolação. Te desejo bons lucros nessa semana e as próximas que estão para vir. Muito obrigado por me ver até aqui e até a próxima.